Quem sofre de incontinência urinária certamente já viveu situações constrangedoras por não conseguir segurar a urina. A incontinência urinária compromete o convívio social, prejudica a vida sexual e afeta muito a autoestima. E apesar da perda de urina ser mais frequente com o passar dos anos, esse sintoma nunca deve ser encarado como algo normal. Por isso, vamos mostrar os tipos mais comuns de incontinência urinária e as principais causas de cada um deles. Você vai ver que, na maioria das vezes, é possível tratar o problema e recuperar a qualidade de vida. Quer ficar ligado na sua saúde? Então, continue por aqui. O programa já está começando. E quem está aqui comigo para falar sobre a incontinência urinária é o urologista João Antônio Pereira Correia, do Departamento de Disfunções Miccionais do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Tudo bem, doutor João? Como vai? Olá, Marcela, tudo bem? É uma satisfação estar aqui de volta com você e poder conversar um pouquinho sobre o que a gente gosta de fazer no dia a dia. Que ótimo, a gente que agradece sua presença. E vou começar já te perguntando sobre o que caracteriza a incontinência urinária. A incontinência urinária é a perda involuntária de urina, ou seja, quando o homem ou a mulher perdem urina sem querer que isso aconteça. E como eu falei ali no início, né, isso impacta muito a vida de quem sofre desse problema. Sem dúvida. A gente já tem estudos que, dependendo do tipo de incontinência urinária, a qualidade de vida da pessoa muitas vezes só é pior do que um estado de depressão. Porque imagine você tendo que fazer uma reunião, tendo que trabalhar, tendo que, às vezes, estar com os filhos para lá e para cá e tendo que interromper todas as atividades cotidianas, sociais, né? Sexuais, como você bem colocou no início, por causa de uma perda involuntária de urina. Então, sem dúvida, a qualidade de vida é muito afetada com essa condição da perda involuntária. Vamos dar uma olhadinha? A gente destacou, doutor João, quais são os grupos que mais tendem a apresentar esse tipo de problema. Vamos ver? E o doutor João vai comentar para a gente. Olha lá, mulheres a partir dos 40 anos, mulheres após a menopausa, gestantes, fumantes, pessoas obesas, atletas de alto impacto e também pode acontecer após cirurgias na pelve. Que tipo de cirurgia, doutor, que a gente está falando? A gente não pode esquecer que a continência urinária, o que evita que a gente perda a urina, são músculos que ajudam a evitar essa perda. E esses músculos ficam ali próximos da bexiga, na parte inferior da bexiga. Se você faz uma cirurgia na pelve, onde fica a bexiga, e você acessa regiões próximas desses músculos, especialmente naquelas cirurgias relacionadas a câncer. Porque numa cirurgia de câncer, a gente precisa ser mais agressivo na remoção da lesão e a gente pode, então, durante o procedimento, muitas vezes na tentativa de deixar o paciente livre daquele câncer, e pode ser um câncer ginecológico, por exemplo, como um câncer de colo de útero, ou no caso do homem, um câncer de próstata, por exemplo. Como a gente trabalha muito próximo desses músculos que controlam a saída da urina, eles podem ser acometidos de alguma forma e aí predispor, então, ao surgimento da incontinência após essas cirurgias da região da bacia, né? Região da pelve. Porque mexeu ali naquela região. Exatamente. E o objetivo é deixar o paciente livre do câncer. E muitas vezes, por mais que a gente tenha muita técnica para tentar evitar isso, muitas vezes a anatomia não permite do próprio paciente. E depois, inclusive, pode-se tentar tratar o problema, né, da incontinência que ocorreu por conta da cirurgia. Agora a gente observa ali mulheres depois dos 40, depois da menopausa, gestantes. As mulheres sofrem mais de incontinência urinária do que os homens? As mulheres elas têm mais fatores de risco. Então, por exemplo, o envelhecimento por si só é um fator de risco para incontinência urinária para homens e mulheres. Então, ali acima de 40 anos, talvez até colocasse os dois, homens e mulheres, como fator de risco. Agora,
Quando a mulher passa da menopausa, né, e aí por isso que ela vai ganhando características de mais frequência, em alguns tipos de incontinência urinária especialmente, ela sofre algumas alterações no organismo. Então, por exemplo, as estruturas que mantêm a bexiga na posição e que ajudam também no processo de continência urinária, de evitar que a gente perca a urina, que são ligamentos, eles vão perdendo qualidade e quantidade, por exemplo, depois da menopausa. Para a gente ter uma ideia, a matéria-prima desses ligamentos é uma substância chamada colágeno, que depois da menopausa tende a reduzir em quantidade e em qualidade. Então, isso favorece que essa mulher tenha uma perda urinária. Depois da menopausa, os hormônios femininos reduzem. E a gente também já sabe que os hormônios femininos ajudam na preservação da continência dessa mulher. Então, por esses fatores, a mulher, vamos dizer assim, fica um pouco mais exposta do que o homem, por essa questão do envelhecimento também. Aqui tem outros fatores interessantes, Marcela, que a gente pode juntar em grupos. Então, por exemplo, gestantes e pessoas obesas. Primeiro que é importante deixar claro, né, que existia um mito que o tipo de parto, especialmente o parto normal, poderia favorecer o surgimento da incontinência urinária. Mito, né? E isso é muito preocupante, porque a gente vive num país que é recorde de cesariana, né? E o parto normal, o nome já diz, é o normal, é o melhor para aquela mãe e o melhor para aquele bebê. E hoje a gente já sabe que, por mais que de fato uma mulher que tem um parto normal tenha algumas alterações, pela passagem do feto por aquela região da pelve, em até 6 meses depois do parto, a grande maioria das mulheres recuperam essas funções espontaneamente. Então, o que a gente sabe hoje é que, na verdade, não é o tipo de parto que vai influenciar na prevalência de incontinência, mas sim a gestação. E aí, por isso que eu classifiquei junto com a obesidade. Por quê? Porque é o excesso de peso sobre a bexiga e sobre os músculos que seguram a bexiga e que controlam a perda de urina. Esse excesso de peso da gestação e que a obesa também vai apresentar é que estressam esses músculos e ligamentos e que favorecem depois da gestação ou durante a gestação ou durante a situação de obesidade a perda urinária. A gente tem uma animação gráfica que eu acho que vai facilitar a compreensão do que o doutor João está falando. Vamos dar uma olhada? Essa animação, doutor, ela mostra o funcionamento da nossa bexiga. A gente vê ali a urina chegando, né? Daqui a pouco a gente vai ver a urina chegando através dos orifícios do ureter, enchendo a bexiga, e daqui a pouco a gente vai ver o detalhe e mostrar exatamente como é que ocorre essa coordenação desses músculos. Porque em volta da nossa bexiga tem um músculo que é o músculo detrusor, que ele reveste essa bexiga. E quando a urina ela enche a bexiga, esse músculo está relaxado. Já o esfíncter interno e o esfíncter externo estão contraídos. A gente vê ali, normalmente, essa urina chega a uns 500 ml dentro dessa bexiga. E quando acontece o esvaziamento da bexiga, a gente faz justamente o movimento contrário. Né? O músculo detrusor ele contrai e o esfíncter interno e o esfíncter externo vão relaxar para essa urina sair. Então, ali a gente pode ver que há uma musculatura toda envolvida nesse processo, que é um processo complexo que a gente aprende, inclusive, né? Lá na infância, a segurar essa urina, segurar esse xixi. É verdade. Então, é interessante mostrar que a gente tem esses esfíncteres, como você bem colocou. O que é um esfíncter? É um anel muscular. Então, a gente tem 2 anéis musculares, os esfíncteres, como você bem colocou, interno e externo, e que envolvem o canal da urina. São anéis que envolvem o canal da urina, que a gente chama de uretra. Quando a gente não quer urinar, como você mostrou muito bem, esses esfíncteres estão contraídos, esses anéis estão fechados. A gente aprende a controlar esses esfíncteres, especialmente o externo, que é de nosso controle, é voluntário, até os 5 anos de idade.
né? Que é justamente quando a criança é o limite do desfraude dessa criança, Isso aí. né? Então, esses esfíncteres, se tiverem algum tipo de alteração, certamente podem causar uma perda urinária. Mas também existe uma musculatura, que apareceu também ali na animação, que é a musculatura do assoalho pélvico. Super importante nesse processo também, né? Que apoia a uretra. E qual a importância dessa musculatura? Toda vez que a gente tosse, que a gente faz um esforço, essa musculatura que está debaixo da uretra, ela se contrai. Então, reparem, você tem um esforço da barriga, que é a tosse, que é o espirro, que é a gargalhada, comprimindo o canal da urina contra essa musculatura que está debaixo da uretra, contra essa musculatura do assoalho pélvico. Então, o canal da urina fecha. Eu tenho uma pressão da tosse esmagando essa uretra contra essa musculatura, ou seja, eu preciso dessa musculatura do assoalho pélvico funcionante, saudável, para contrair na hora de um esforço, para manter essa uretra ocluída. Vou aproveitar a sua fala, a sua explicação para trazer a primeira pergunta, é de uma espectadora. Vamos dar uma olhada. Eu faço atividade física e quando eu faço o exercício da cama elástica, que é o jump, às vezes eu elimino um pouco de urina. Já posso considerar isso como o início de uma incontinência urinária? Sem dúvida, ela já é uma paciente portadora de incontinência urinária, provavelmente pelo que ela descreve, claro que a gente precisa conversar melhor para ter uma ideia, né? Mas a princípio, pela história dela, me parece ser uma perda aos esforços, que é um dos tipos de incontinência urinária. Vou trazer então os tipos de incontinência urinária para a gente já falar sobre eles. Vamos ver. A gente tem a incontinência de esforço, que acredito que seja essa, né, da qual a gente estava falando, incontinência de urgência, incontinência mista, que vai misturar as características das duas primeiras. Fala um pouquinho, então, sobre cada uma delas ali acima, de esforço e a de urgência. A de esforço a gente já falou um pouquinho, né? E a de urgência se caracteriza pelo quê? A incontinência de esforço, se você me permite, Por ela, favor. na verdade, é a mais comum das incontinências, né? A gente sabe que até 50% das mulheres do mundo inteiro vão apresentar pelo menos um episódio de incontinência de esforço na vida. Isso não quer dizer que represente gravidade. Ela pode, eventualmente, ter consumido uma bebida alcoólica, deu uma gargalhada, a musculatura está mais relaxada e ela tem a perda. E nunca mais ter perda nenhuma. Mas é um fato, é a mais comum e, como eu falei, afeta uma parcela significativa da população feminina. E é justamente a perda urinária quando você aumenta a pressão no abdômen. Então, quando você dá uma gargalhada, uma risada, um grito, uma tosse, um espirro, e aí você tem um escape de urina. O homem não perde urina desse jeito. Essa incontinência de esforço é exclusiva das mulheres. Para o homem ter incontinência aos esforços, só vai acontecer se ele tiver feito algum tipo de cirurgia prostática maligna, para controle de um câncer ou para controle de um aumento benigno. Tá? Em relação à incontinência de urgência, que você me perguntou, é quando a paciente tem, e aí o homem ou a mulher sofrem da mesma forma, é quando ele tem uma vontade de urinar muito intensa, então ele tem que ir correndo para o banheiro e não dá tempo dele chegar no banheiro. A vontade suplanta a capacidade dele segurar aquela urina. E ele perde urina na roupa no caminho, ou ela perde urina na roupa no caminho para o banheiro, é por urgência. E a mista é quando o paciente ou a paciente tem os dois componentes, ela perde quando tosse e perde por urgência. Super constrangedor conviver com isso e ninguém precisa se conformar com esse tipo de sintoma, né, gente? Depois do intervalo, você confere as opções de tratamento. E também vamos falar de prevenção. Você sabia que alguns exercícios podem evitar a incontinência urinária? É logo depois do intervalo. Continue ligado. A incontinência urinária é o assunto do Ligado em Saúde de hoje. Quem está explicando esse assunto para a gente é o urologista João Antônio Pereira Correia, do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Doutor, a gente falou sobre os tipos mais comuns de incontinência, né? Falou sobre a prevalência nas mulheres. Agora a gente vai falar de tratamento. Mas antes de falar de tratamento, é muito importante essa identificação de qual tipo de incontinência a pessoa sofre. E essa identificação
ela é ali no exame, no papo, na conversa com essa paciente? É uma excelente Ou esse pergunta. paciente, né? Sim, é uma excelente pergunta. A gente, sem dúvida, precisa de uma boa conversa, né, com o paciente, que a gente chama de anamnese. Precisa fazer um exame físico ali na hora, examinar o paciente. Mas existem algumas ferramentas que também ajudam muito a gente. Uma delas é o diário miccional. O diário miccional é uma espécie de diário mesmo, onde a pessoa vai registrar o líquido que ela toma, a hora que ela bebe, se ela tem perda de urina, a hora que ela urina. Então, por esse diário, que a gente recomenda que seja feito de 2 a 3 dias, a gente consegue ter uma ideia, só por esse diário, é uma avaliação da função da bexiga muito importante. Já dá para caracterizar pelo diário se é de esforço, se é de urgência, se é mista. E, se for necessário, a gente pode complementar com outros exames, terminando inclusive no talvez mais importante, mas mais complexo de todos, que é a avaliação urodinâmica, que hoje a gente não usa como primeira linha na maioria das vezes. Em situações específicas ela é muito importante. Mas é um exame de imagem? É o quê? É um exame onde a gente avalia a função da bexiga, mas é um exame que tem um certo grau de invasão, porque a gente precisa passar uma sondinha, na verdade até 2, pelo canal da urina, e uma outra sondinha que fica tipo um supositório, ela fica no ânus. Sei. Não é um exame doloroso, mas é um exame chato, desconfortável, porque tem a passagem dessas sondinhas e com essas sondas colocadas a gente consegue monitorar num computador tudo o que acontece quando a bexiga está enchendo e esvaziando, e aí sim fazer um diagnóstico completo dessa questão da incontinência urinária. Mas repito, ela não é um exame de primeira linha, ela tem o seu momento e certamente o médico vai saber o momento de solicitá-lo. Tá certo. Olha, o Jorge e a Aline têm perguntas a fazer ao Dr. João. Vamos ver. Olá, eu me chamo Jorge e a minha dúvida é a seguinte. Eu sei que incontinência urinária é um tema muito frequente em pessoas lá da terceira idade, em idosos. Mas será que pessoas da minha idade, com 25 a 30 anos, pode desenvolver esse mesmo problema? Meu nome é Aline Dias, eu tenho 23 anos. A minha pergunta é: quais os fatores que propiciam a incontinência urinária em jovens? Tá aí, 2 perguntas mais ou menos sobre a mesma questão. É verdade. De fato, não é uma faixa etária que a gente tem a incontinência como mais preponderante. Mas, sim, existem algumas situações onde a incontinência pode se manifestar nessa faixa etária. Um exemplo, uma doença neurológica, né? Quando o paciente desenvolve um grau de algum tipo de doença neurológica, numa idade mais jovem, ele pode, sim, desenvolver incontinência urinária. Uma outra situação que cada vez mais vem sendo discutida é, por exemplo, na prática de atividades físicas de uma forma mais intensa, especificamente... Que foi aquele tópico de atletas de alto impacto. Exatamente. No caso das atletas, especialmente atleta de alto impacto, ou seja, aquela atleta que, durante a sua atividade física, fica por pelo menos 2 segundos com os pés afastados do solo. Então, uma corrida, um salto, uma atividade de ginástica, de trampolim, são as pacientes mais afetadas, né? A atleta profissional, né? Quer dizer, aquela pessoa que começa a desenvolver aquilo com regularidade e muitas vezes passa a dedicar horas do dia trabalhando dessa forma. Aí sim, a gente pode observar, mesmo na população jovem, às vezes até de adolescente, se a carga de impacto for muito alta na hora do exercício, uma perda, e aí, claro, existe também o tratamento para isso. Mas, basicamente, a gente tem essas situações. E, doutor, bexiga caída é a mesma coisa, o mesmo problema de incontinência urinária? Porque a gente ouve falar muito nesse termo. É uma excelente pergunta. A bexiga caída é quando a bexiga está fora da posição, porque os músculos e ligamentos que seguram essa bexiga, especialmente na mulher, não estão mais atuando de forma adequada. O termo técnico que a gente chama é prolapso. Né? Antigamente, a gente associava uma bexiga fora da posição com incontinência urinária. Hoje, a gente já sabe que não. Não necessariamente, não é obrigatório que uma mulher que tem uma bexiga caída, às vezes a bexiga inclusive se insinua e sai vagina fora, né, que é um prolapso dessa bexiga pela vagina. É claro que vai precisar de uma correção cirúrgica para colocar essa bexiga no lugar, mas não necessariamente isso está associado à incontinência urinária. Ou seja, existem mulheres que têm a bexiga caída e não perdem urina, e mulheres que têm a bexiga caída e perdem urina. Então, uma coisa a gente já sabe que não necessariamente está relacionada com a outra. São 2 problemas diferentes. Sim. Vamos ver agora a história da Glória. Ela começou a perceber os primeiros sinais de incontinência urinária aos 57 anos. Vamos dar uma olhada. A incontinência urinária apareceu na vida da Glória 10 anos atrás. Ela conta como era conviver com os escapes de urina. Eu me sentia muito mal e elas aconteciam quando eu espirrava, tossia e pegava
né, peso, e era uma coisa desagradável, me fazia sentir mal, constrangida. E eu procurei um urologista, e o urologista falou que colocaria uma tela, que seria a solução. Eu pesquisando vi que só a tela, depois de um certo tempo, o problema volta. E conversando com a minha ginecologista na época, ela me sugeriu a fisioterapia. Eu fazia 2 vezes por semana, depois de 6 meses a coisa melhorou assustadoramente, aí ela me passou para 1 vez por semana. E além de ir na clínica 1 vez por semana, em casa ela me passou uns exercícios para fazer 3 vezes ao dia. Como houve uma melhora boa, eu, preguiçosa, passei a fazer 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Ela foi que solucionou meu problema sem precisar botar tela, sem precisar entrar em cirurgia. Eu acho que vale muito a pena. No caso dela, a fisioterapia evitou que ela entrasse numa cirurgia. Mas então, existe a fisioterapia como tratamento. Ela fala no uso de uma tela. A cirurgia é sempre para colocação dessa tela? A gente hoje tem basicamente 3 tipos de tratamento, assim, de primeira linha que a gente vê para tratamento da incontinência urinária. A fisioterapia, né, dos músculos do assoalho pélvico, dos músculos que seguram a bexiga e a uretra, remédios ou cirurgia. Você falou do uso de medicamentos, né? E no caso, assim, da mulher, como a gente falou, que está entrando na menopausa, a reposição hormonal, ela poderia proteger essa mulher desses sintomas da incontinência urinária? Poderia tratá-la? Sem dúvida. Quando a gente tem, especialmente a incontinência urinária por urgência, que é aquela que ela tem que sair correndo e não consegue segurar, muitas vezes associado à frequência urinária aumentada, ela tem que ir no banheiro toda hora, a gente sabe que a bexiga e a uretra, quando a gente é um bebezinho lá na barriga da nossa mãe, a bexiga e a uretra têm a mesma origem na formação lá do feto de uma parte da vagina. Então, a bexiga e a uretra possuem também receptores, enfim, sofrem influência de hormônios femininos, que caem depois da menopausa. Então, quando a gente faz uma reposição hormonal local, ou seja, um creme vaginal, a gente já sabe que a reposição oral com comprimido, ou mesmo pela pele, não funciona para esse tratamento de incontinência urinária, mas a reposição local da região da vulva, da vagina, serve tanto para melhorar sintomas de urgência, de frequência de incontinência, como também previne infecção urinária depois da menopausa. E falando em prevenção, a fisioterapia também pode ser preventiva, pode ajudar a evitar a incontinência urinária. Dá uma olhada. Primeiro a gente vai fazer o trabalho da contração do períneo isolado. O que a gente costuma pedir para os nossos pacientes fazerem no dia a dia, algumas vezes ao dia, são exercícios fáceis, simples de execução, é contrair a musculatura pélvica, algumas vezes ao dia, por 5 minutos cada vez, é uma musculatura que cansa muito, e a orientação que a gente usa é contrair como se estivesse segurando gases intestinais. Contrai como se estivesse segurando gases e relaxa. Perfeito. Agora vamos associar com a respiração. Puxa o ar pelo nariz, traz aqui para minha mão, isso, crescendo a barriga, muito bem. Agora assopra, expira, 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 solta todo o ar, solta, solta, vai, bloqueia, aspira, contrai o períneo, contrai, segura, segura, contrai, mantém, 4, 5, 6, relaxa, respira normalmente. Fazendo isso repetidas vezes, essa musculatura se mantém sadia e evita a incontinência. Traz o seu quadril para frente, para trás. Vai sentindo a mudança do seu músculo. Isso, muito bom, muito bom. Respira normalmente. Agora para um lado e para o outro. Isso, é um movimento de dança, como se você estivesse dançando. Vamos tentar fazer aquele 8 grande. Isso, um rebolado. Um grande rebolado. Agora um círculo, vamos lá, rodando, rodando, isso, dançando, dançando, muito bem, perfeito, perfeito. E a demonstração dá para fazer no banho, né? Dá para fazer
e em casa. Agora, em mulheres saudáveis, em pessoas saudáveis, esse exercício ele deve começar mais ou menos em que idade? A gente ainda não tem um estudo que a gente mostre essa resposta que você está para essa pergunta. Mas assim, a gente já tem algumas publicações mostrando que, por exemplo, em gestantes, especialmente aquelas que desenvolvem algum grau de incontinência urinária na gestação, até para você evitar que ela continue com essa incontinência na pós-gestação, é interessante você começar essa fisioterapia pélvica durante a gestação. Já tem outros estudos mostrando que, independente da perda, o fato de estar grávida já justifica começar o processo da fisioterapia do assoalho pélvico. E em homens que vão ser submetidos a cirurgias de câncer de próstata, para retirada da próstata, também já tem uma corrente mostrando alguns resultados interessantes de você começar a fisioterapia antes da cirurgia. Mas são estudos, como eu falei, a gente ainda não tem uma evidência mais sólida para adotar como prática clínica, mas acho que a gente está avançando bastante nessa linha da prevenção, sem dúvida. Doutora, a gente chegou ao fim do programa. Mas olha, muito obrigada por suas informações, por sua vinda aqui mais uma vez no Ligado em Saúde e até uma próxima visita. Obrigado, Marcela, foi uma satisfação. Conte comigo sempre. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui. Se você chegou só agora, corre lá no site, dá para rever este programa e todos os outros que nós já fizemos. Se quiser falar com a nossa equipe, mande mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 997018122 ou então ligue gratuitamente para o 0800 701 8122. E para continuar ligado na gente, visite as redes sociais do Canal Saúde. E eu te encontro no próximo programa. Até lá!